graça de Cristo possa tocar o seu coração. Que prazer estarmos juntos para mais um tempo de meditação, de reflexão na palavra de Deus, em um momento tão marcante no nosso país. O nosso país, pela primeira vez na história, é sede, dos Jogos Olímpicos. É uma pena que o nosso país esteja passando por um momento tão terrível, sediando um momento tão histórico, tão importante para a nossa nação. Mas pensando um pouco sobre as Olimpíadas, pensando um pouco sobre esse momento histórico em que o nosso país vive, a gente precisa se lembrar que Deus também tem uma carreira preparada a cada um de nós. Aliás, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que assim como um atleta, ele se prepara, assim como um atleta, ele se qualifica, ele busca, por meio de uma disciplina rigorosa, está qualificado para completar a sua corrida, para completar a etapa, a proposta que ele deseja alcançar. Ele diz assim também nós devemos nos preparar para corrermos a corrida, para corrermos a carreira que o Senhor tem nos preparado. Um atleta em tudo se disciplina, diz Paulo, na sua alimentação, nos exercícios, no seu sono. E assim também o cristão, ele deve ter uma vida rigorosa na prática das disciplinas espirituais, a fim de que ele possa completar a carreira que Deus tem preparado para ele. Só é um pouco diferente a questão da escolha, porque normalmente os atletas escolhidos para a Olimpíada são os melhores atletas. Mas Deus é diferente. Deus, ele não escolhe as melhores pessoas para fazer parte da sua carreira. Deus escolhe normalmente aqueles que ninguém escolheria. É a graça dele que se manifesta nos escolhendo para a realização do seu projeto, para a realização do seu propósito. Talvez você olhe para você nesse dia e você diga, poxa, eu não tenho nada, eu não tenho qualificação alguma, eu não tenho competência alguma, eu não tenho dons e talentos que Deus possa usar para cumprir a sua vontade na minha vida. Bom, se você está nessa condição, seja bem-vindo, estamos juntos então, e você e eu somos essas pessoas exatamente que Deus quer usar, a fim de que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Eu acho que um exemplo clássico dessa eleição de Deus talvez seja o próprio Moisés, que aos 40 anos, enquanto ainda morava no Egito, diz Estevão em Atos capítulo 7, era um homem poderoso em palavras, era um homem eloquente, extremamente sábio, e que na tentativa da força do seu braço, ao tentar libertar os israelitas, ele acabou assassinando um egípcio e acabou sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos. Mas o texto sagrado vai dizer que então ele foge, passado 40 anos, Moisés agora está com 80 e ele já não tem mais aquela habilidade toda para falar, ele já não tem mais toda aquela força, toda aquela eloquência. E o texto diz que o Senhor então aparece a ele e diz, Moisés, quero usar você para o meu propósito, para a minha carreira. E o Moisés diz, eu não posso, não tenho condição, não tenho mais 40 anos, já não sou mais habilidoso em palavras, já não sou mais competente como eu era. E aí Deus responde para ele, poxa, agora você então está pronto. Porque não tem a ver com a tua competência, tem a ver com a minha competência. É em meu nome, Moisés, que você vai ser enviado. É um pouco sobre isso que nós temos falado aqui. Eu convido você mais uma vez a voltar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E aí o pessoal normalmente pensa assim, poxa, Mateus capítulo 1 não é a genealogia? O que eu tenho a aprender na genealogia? Mas nós temos muito. Esse texto aqui nos apresenta um pouco do desenvolvimento histórico do projeto de Deus, como Deus na história foi realizando o seu projeto. E a gente tem percebido aqui que Deus, para realizar a sua história, ele usa o quê? Pessoas. E normalmente Deus usa pessoas que talvez nem eu e nem você teríamos coragem de usar. E uma dessas pessoas que Deus usa aqui, nós já vimos, é o próprio Abraão. Mas o texto prossegue dizendo para mim e para você aqui, no versículo de número 4, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão e Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, Deus não apenas usou um homem chamado Abraão, que morava em um contexto idólatra e de um contexto de civilização rebelde, mas Deus usou essa mulher também chamada Raabe. E você deve se lembrar, a história de Raabe é contada para nós ali no livro de Josué. Depois que Moisés morreu e Josué então sucedeu Moisés na liderança dos filhos de Israel, o texto bíblico diz que Deus vai usar exatamente Josué para levar os filhos de Israel à entrada da terra prometida. E a primeira cidade a ser conquistada é Jericó. Ela vai ser um dízimo
a ser entregue para o Senhor. Então 2 espias são enviados para a cidade para ali perceber os seus pontos fracos. E o texto diz que os espias são descobertos e eles vão encontrar refúgio então na casa de uma mulher chamada Raabe. Qual era o ofício dela? Qual a profissão dela? Essa mulher que morava no alto dessa muralha que cercava a cidade de Jericó, o texto diz que ela era uma prostituta. Você já parou para pensar que um dia a história de Deus, o projeto, a carreira de Deus passaria dentro da zona de meretrício da cidade de Jericó? Não parece impressionante? Normalmente a gente pensa assim que a pessoa que Deus quer usar, ela está num momento como esse, orando, né? Ela está num momento como esse, lendo a palavra. A gente nunca pensa assim, olha, talvez o homem que Deus queira usar uma hora dessa está dentro de uma religião de ocultismo. Ou talvez a gente nunca pensa que a mulher que Deus quer usar uma hora dessa pode estar na zona do meretrício. Mas Deus não vê como o homem vê, não é verdade? Porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor enxerga o coração. Deus olha para o coração. E é tão interessante, Deus olhou para Raabe e Deus encontrou em Raabe um lugar para realizar o seu projeto. O texto diz que ela recebe os homens em casa, ela fecha a porta e os seus perseguidores então batem a porta de Raabe. E quando a porta é aberta, os homens perguntam, onde estão os espias que hospedaste? E ela diz, olha, eles não estão mais aqui, tomaram o caminho das montanhas, se vocês os perseguirem, certamente os encontrarão. Mas os homens estavam escondidos e quando a porta é fechada, os homens então aparecem e um pacto então é firmado entre eles e Raabe. Raabe diz para eles, olha, é certo que o temor de Deus já caiu sobre a cidade e todo mundo aqui sabe que vocês a conquistarão. Prometam-me uma coisa, me prometam que quando vocês entrarem para possuir a cidade, vocês pouparão a mim e a minha família. E os homens então dizem para Raabe, olha, é certo que se você e a sua família estiverem aqui, quando entrarmos para possuir a cidade, vocês serão poupados. Se estiverem separados, espalhados por aí, não nos responsabilizamos e seja esse pedaço de fio vermelho pendurado em sua janela o símbolo da aliança entre nós e você. Deus usa pessoas imperfeitas. Eu sou ousado em dizer que Deus usa pessoas que talvez nem eu e nem você ousaríamos usar. Afinal de contas, Deus nos escolheu, não é mesmo? E não foi pelos nossos méritos, não foi pela nossa capacidade. Você assistindo os Jogos Olímpicos nesse dia, você vai ver muita gente preparada, né? Com uma desenvoltura impressionante, né? Profissionais, né? Atletas como Michael Phelps, né? Na sua 5ª Olimpíada, né? Um nadador excepcional. Mas Deus usa pessoas comuns, Deus usa pessoas normais. Deus não está atrás de pessoas extraordinárias. Deus está atrás de pessoas ordinárias, né? E que bom, porque assim nós temos uma chance de participar de algo extraordinário, mesmo sendo pessoas tão normais. Talvez a gente nunca estaria num jogo olímpico, né? Nos Jogos Olímpicos, nunca estaríamos numa Olimpíada. Mas na Olimpíada de Deus, nós temos parte, nós temos lugar. Só precisamos correr a sua carreira. Deixo com você o telefone da Paz, 3429-9550. Ligue para nós, será um prazer poder atendê-lo e orar, ajudar você na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Se Deus quiser, nos encontramos aqui amanhã para mais um tempo de reflexão. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.